Gente, boníssima tarde, final de tarde de sexta-feira, né? Nós estamos literalmente no primeiro dia de dezembro, reta finalíssima, né, de 2023. Temos aí, pensando, né, em termos de dia, o chamado dia útil, nós temos aí pelo menos mais temos no máximo aí 2 semanas e meia, forçando um pouquinho a barra pela frente, tá? E evidentemente que todos nós estamos querendo fazer o máximo, né, antes que a humanidade entre em modo de passagem de ano. Então a gente e estamos muito felizes de que mesmo na reta final desse ano a gente está startando, a gente está co-inicializando mais um Rerê Mapeamento Crítico. Dessa vez junto com a Ana e com o André e com o Vini Black, que não está aqui, mas que também está, tá? E as outras pessoas, né, da Web3 Dev. Um projeto que chegou aqui convidado pela Helena, que está aqui presente, né? A Helena, que é uma das co-criadoras do Rerê, mais ativas e mais interessadas e com grande paixão, né, pelo tudo que nós estamos fazendo aqui, fazendo juntos, né? Então, vai ser um prazer imenso a gente startar isso juntos, né? E detalhe, já vai ser o primeiro projeto que já vai startar o mapeamento crítico, né? O mapeamento crítico já no seu próprio meio, né? No seu próprio board. Isso já é o primeiro, tá? E, tipo assim, todos os outros projetos estão no miro no miro do Rerê, né? Então, isso já é bem legal mesmo, bem legal. E antes da gente Mas é startar, até a gente bom, né, sempre... Vini? Porque os outros também vão acabar, tem que separar, então a gente já começa a deixar organizadinho. E antes da gente começar efetivamente, vamos fazer o check-in, né? Como reza a tradição, vamos fazer um check-in para sentir como é que está o espírito de cada um. E, na sequência, a gente já começa a nossa jornada aqui, né? Do Mapeamento Crítico da Web3Dev. Fica à vontade aí, Ana. Depois você passa para quem você quiser. Maravilha. Obrigada pela acolhida, Vini. Estou feliz de estar aqui nesse sextou, animada, com tudo que tem aí de compartilhamentos, aprendizagens livres e abundantes. Tenho a sensação de que vai levar o tempo que for preciso, então estou bem animada mesmo da gente poder dar esse pontapé ainda em 2023, como você falou, porque 2024 tem a sensação que promete bastante, assim, então sinto que a gente já está meio que nesse mapeamento crítico, abrindo também as portas aí para um planejamento, para a gente inaugurar esse ano com uma visão mais ampla, mais horizontal do que a Web3 deve ter como missão, como objetivos, né? Então, internamente já está nascendo vários documentos que a gente vai poder beber dessa fonte para agregar informação aí no mapeamento. Então, vem com o espírito aberto, assim, para o que a gente vai construir. E passo a palavra para o André. Perfeito. Bom, acredito que todas essas etapas, né, que a gente vai estudar e avaliar, elas vão colaborar mesmo para a gente, enfim, ter uma comunicação mais assim, estruturada mesmo e principalmente alinhado com várias estratégias que a gente vem executando na comunidade de crescimento, de expansão global, né? Então é importante compreender essas complexidades e para poder realmente fazer um trabalho de qualidade, né, e que siga os princípios que a gente vem construindo. Então, fico animado de poder colaborar. Ana, passa para a Helena, né? O André passa para a Helena. Sim, por favor, Helena, pode ir. Boa tarde, gente. Prazer, André. Eu chego bem animada. Não fiz questão, assim, cancelei vários outros compromissos, mas esse eu não ia deixar passar pela abertura que a Ana teve de conhecer o Rerê e as dinâmicas, né? E acho que o próprio Web3 deve ter muito a agregar o Rerê também. Então, estou aqui super curiosa, assim, de como é que vai ser essa interação de dois grupos que têm dinâmica tão diferente. Eu admito que eu estou curiosa. E, ao mesmo tempo, acho que os dois são muito dinâmicos e tem muito a agregar um ao outro. Então, juntando os esforços que já estava há um tempo querendo fazer esse desenho com a Ana, né? Está sendo uma oportunidade bem legal de poder fazer isso tudo, assim, nessa pororoca, como diz o Vini.
E tô animada, e vamos ver aí se pra frente tem uns entrelaçamentos super interessantes com a Web3 Dev também. E o Rei. Tamo junto. Bora, Vini? Beleza, gente, vamos lá. Então, é, eu vou compartilhar a tela aqui e já vamos estar olhando lá o Miroboard, né? Querendo só saber de você, né? Onde que você escreveu originação aí, que eu não estou encontrando. Mais para a esquerda, eu acho. Aqui, vem. Segue meu mousezinho aqui. Eu compartilhei, então você pode me levar até lá, eu não preciso, não preciso ir lá. Então, põe me seguir, porque eu não tô conseguindo chamar pra me seguir aqui. À esquerda, Peraí. esquerda, esquerda. Peraí, Vem, vem. esquerda, né? Mais pra esquerda, tá quente, pra esquerda. Ai, que lindinho. Show de bola. Aí, eu botei Ok, menorzinho pra gente escrever menor embaixo, mas quando der o zoom dá, fica visível. Mas eu vou organizando depois isso. olha só que bonitinho. Uau, show de bola. Então vamos lá, gente. Relaxa, fiquem tranquilos, tá? Porque a gente vai começar uma longa conversa. Então, olha só, o que é a originação na dinâmica do remapeamento crítico, né? A originação são todos aqueles são todos aqueles eventos, acontecimentos, experiências que cada um de vocês dois, tanto você, Ana, quanto você, André, conseguem estabelecer uma relação remota, tá? Uma relação remota com o ponto de origem da Web 3D. Ou seja, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer, para algumas pessoas, isso pode chegar na infância dela, tá? Para outras pessoas, na juventude, etc. Para uns é uma coisa muito recente, é uma coisa de agora, né? A originação. Mas ainda assim, na originação, o que a gente quer perceber é que primeiro a gente quer entender o acontecimento ou o fato que tem a relação remota, né, com o ponto de origem. A gente quer entender o contexto que estava no seu entorno, entendeu? O contexto que estava no entorno da Ana e o contexto que estava no entorno do André. Então, na originação, a gente explora uma dinâmica perspectival, ou seja, de múltiplas perspectivas, o situacional, os contextos, né, que estão em torno desses fatos, desses acontecimentos, dessas experiências que tanto você, Ana, quanto o André vivenciaram e que tem para cada um de vocês de forma distinta uma ligação umbilical ou, perdão, uma ligação remota. Ela não chega a ser umbilical, mas tem uma relação remota com o ponto de origem, né, do projeto, correto? Então, dito isso, vamos lá, vamos brincar. Começa por você, Ana. Diz aí pra gente, conta aí pra gente, faz um exercício aí, né? Para pensar direitinho. Que, que experiências, né? Que acontecimentos, que fatos você diria que seriam mais remotos, né? Que tem uma ligação com o ponto de origem da Web 3Dev. Então, fica à vontade. Depois nós vamos ouvir o André. Maravilha. O ponto de originação, assim, que toca a, a minha busca por algum espaço parecido com a Web3 Dev tem muito a ver com objetos de pesquisa na graduação, né? Buscando formas de criar organizações, projetos, instituições que tivessem outros paradigmas que não os mais tradicionais e vigentes. Isso é talvez fruto de tese de conclusão de curso e uma série de coisas que aconteciam em torno do ano de 2015, mais ou menos. Mas eu passei por um período de delay, assim, de escassez de encontrar pessoas e oportunidades que hoje eu vivencio na Web3 Dev. E na época da pandemia, eu fiz uma transição de carreira. E essa transição de carreira me fez conhecer outros modelos de trabalho, né, home office,
e possibilidade de trabalhar mais com o mercado digital. Nessa ocasião, eu conheci um dos fundadores da Web3Dev, que é o Ian Luiz. Seria muito legal se a gente tivesse a oportunidade de algumas das edições, né, de mapeamento, que não sei quantas vão tomar, né, o mapeamento completo, mas de alguma delas ter a presença dos 3 fundadores, né, que, digamos ali em outubro de 2021, já estavam vislumbrando que hoje é a Web3Dev. Então, Ian era a pessoa que diretamente me fez o convite para que eu pudesse, num primeiro momento, me tornar uma tradutora e dar mais, fazer ali, na comunidade, a gente percebeu uma dor muito grande de não ter conteúdo na nossa língua nativa, né? Então, a tradução foi um dos primeiros grupos de trabalhos montados na Web3Dev com o intuito da gente poder facilitar o conhecimento sobre o Web3, né? Um conhecimento que fosse mais técnico também Ana, você já está falando da Web3, a gente já está em 2015 ainda. Calma. É sempre assim no início, tá? As pessoas tendem a pegar o pontinho e já chegar no presente para explorar o presente. Não, calma. Como se diz em inglês, hold your horses, né? Segura um pouquinho, que não é assim. Vamos explorar primeiro 2015. O que 2015, que ano foi esse de 2015 para você? Tá? O que 2015 representou para você? Ou, melhor dizendo, o que foi necessário antes de 2015 acontecer para que 2015 se transformasse num ano interessante na sua pesquisa, em especial na sua pesquisa de graduação? Vamos lá. Eu diria que eu tive algumas experiências frustradas, assim, em organizações no formato CLT. Também entrei na graduação de administração e na ementa da graduação eu já vi uma série de lacunas naquilo que eu buscava de conteúdos que me resguardassem não só de um aparato ali de conhecimento para que eu atuasse uma área, né, profissional, mas que eu pudesse estar com um vínculo de motivação, de interesse genuíno. Então, eu meio que, sabendo que a graduação era uma graduação bem ampla, que eu poderia ir de RH, marketing, a logística, tem uma série de áreas ali, eu comecei a procrastinar a minha conclusão de curso. Então, eu fui explorar uma parte da academia ali que era projetos de extensão. Mas isso em 2015 ou antes de 2015? Antes de 2015. 2015 é o ano que eu faço o meu TCC, né? Que é baseado na economia solidária, são projetos que são objetos da minha pesquisa e tá, tipo então assim, a gente só para eu tirar uma dúvida importante assim para desenrolar. Mesmo eu não sendo tipo a fundadora da Web3Dev, é importante esse mapeamento individual nesse contexto que a gente está fazendo, porque tem uma relação assim. Tem uma relação direta com o paradigma P2P. O paradigma P2P ele é baseado em micronarrativas, ou seja, e espelhamento que as pessoas fazem nessas micronarrativas, entendeu? É esse espelhamento que gera curiosidade, gera aproximação, gera vontade de parear, gera vontade de explorar. E nós somos seres... Nosso nome científico tinha que ser homo narrativos, né? Não homo sapiens, né? Porque nós somos seres narrativos, né? Cibernéticos e narrativos. Então, esse mapeamento é importante. Até aqui,
a gente não está falando nada íntimo ou pessoal seu, só dos seus movimentos, né? E experiências que têm correlação com o ponto de origem, correto? E você, até agora, eu acho que ninguém, de fato, digamos assim, falou de nada mais, digamos assim, íntimo, né? Só abriu o código com relação às experiências, né? As curiosidades, as motivações, entendeu? Os momentos críticos, etc. Só teve uma pessoa até agora que porque ela é assim, você não conhece, que é a Cláudia da Doces Lembranças, que ela foi falar da relação dela com a mãe dela e dela com a avó, as mulheres que são muito fortes na família dela, que foi riquíssimo, está tudo mapeado lá, depois você pode dar uma olhadinha, né? Que é muito bacana. Mas isso é de cada um, correto? Então para a Cláudia, isso foi natural, para ela foi natural, sabe, na abertura do Código Cultural, né, da originação, ela fazer menção, né, do quanto a presença de mulheres fortes na família dela foi importante para formar o caráter, né? Mas é isso, quer dizer, é isso que eu estou querendo passar. A gente aqui não está fazendo um mapeamento de dado frio, né? A gente está fazendo um mapeamento de dado quente, de warm data, né? Não de big data, de dado quente, né? Então, nesse sentido é importante. Não sei se eu te respondi, mas é isso, Ana. Fica à vontade aí. É bom com calma também, né? Respondeu Acabando de sim. esquentar. Tomar um vinho primeiro, para a pessoa poder se abrir, né? Mas o que fez muito Não, é isso foi porque o são Gustavo também, narrativas, né? tipo, são narrativas que podem ter intersecções, mas que provavelmente, se a gente for analisar a do André em paralelo com a do Ian, com a do Dani, com o Melk, vão ter suas sabe, aquele ponto individual crucial que vai enriquecer muito. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, essas diferenças talvez precisassem ser mapeadas também, né? Porque eu vou estar olhando só por um prisma aqui que é muito voltado do meu interesse em encontrar organizações descentralizadas, que na época, né, em 2015, não tinha isso, nem em artigos, existia uma escassez, pelo menos, de acessar esse conhecimento numa universidade brasileira. Então, eu acho que pode ser que haviam referências, outras nomenclaturas rolando ali, mas não orbitavam, pelo menos, o curso de graduação que eu fiz na UFO, né? E eu fazia várias provocações aos meus professores, né? E depois que eu fui demitida de uma organização que eu estava no início da graduação, por um fator meio de competitividade ali, tipo, eu ameacei um pouco o status quo da minha chefe, enfim, e aí ela meio, aquele famoso jargão puxou meu tapete, eu decidi ser autônoma, e desde então, tipo assim, eu só fiz coisas que envolvessem a minha carteira de trabalho quando era necessário para minha graduação, então eu fiz alguns estágios e fiquei, tipo assim, realmente à beira de, como que chama? Jubilar na faculdade, porque tudo que eu podia fazer para deixar para depois a graduação e ter mais tempo ali dentro da academia para pesquisar, para explorar, eu fiz, assim. Então, eu, tipo, fiz iniciação científica, fiz uma série de todos os pilares, né, da UFO, né, pesquisa, ensino e extensão, eu explorei buscando encontrar qual que era aquilo que fizesse me motivar realmente em dedicar em uma área. E na época eu saí da faculdade meio frustrada, porque por mais que eu estivesse farejando ali algo que que envolve coletivos, que envolve movimentos estudantis, que envolve algumas coisas que eu tive a oportunidade de experimentar na diretoria de cultura também, produção de eventos culturais, eu não encontrei algo que abarcasse tudo, que eu entendesse que poderia, sei lá, resolver problemas
não só organizacionais das instituições, né, porque a administração é muito voltada em duas premissas, né, para a sustentabilidade de um empreendimento é minimizar custos ou maximizar lucros. Então, tudo ficava girando, todas as disciplinas, né, ficavam orbitando em torno disso, ou de aumentar as vendas, que aí impactaria, né, nas receitas, enfim. E aí eu encontrei uma orientadora interessante, que ela era do movimento Sem Terra e tinha algumas pesquisas ali mais na linha da economia solidária, mas ainda havia muitas dificuldades de trazer questões que não fossem tão de base, assim, sabe? Porque a economia solidária ela ainda estava muito em volta do movimento de produção de alimentos, que eu acho super importante, não menosprezando isso, mas que eu sempre tive muito interesse por tecnologia, então eu não encontrava ali um lugar que eu pudesse estar em plena atividade. Até tentamos fazer um projeto pré pré-pandemia, que foi uma moeda complementar. Ela é uma moeda que chamava MEL, é uma sigla, né, moeda ecológica local, dentro de um movimento que tinha um nome também, pólen, né? Então a gente realizava atividades polinizadoras, essas atividades geravam essa moeda MEL para quem estivesse polinizando a comunidade local, e a gente poderia trocar entre nós essa moeda. Eu poderia receber, por exemplo, o Vini, se ele tivesse inserido né, nesse ecossistema do pólen, ele estaria recebendo mel por estar moderando o mapeamento crítico, e se eu tivesse algum serviço a oferecer, ele poderia adquirir o serviço comigo, me pagando em mel, porque eu fazia parte dessa rede. Só que, na época, a gente, por mais que já tinha informação sobre blockchain, sobre cripto, já tinha o Bitcoin, já tinha uma série de coisas, foi 2019, 2018, 2019, era ainda muito incipiente, era muito difícil lançar sua própria moeda, era difícil fortalecer o grupo de que acreditasse que a gente pudesse lançar o próprio token na blockchain. Então, todo mundo usava as ferramentas que estavam mais dentro do alcance deles, né? Que era uma plataforma que já tinha sido validada por outros projetos, uma plataforma Ciclos, então ela fazia distribuição ali dessa moeda local, e a gente meio que educava a comunidade local de como trocar essa moeda e de como cadastrar os seus produtos dentro desse sistema. Mas isso não sobreviveu à pandemia, porque como era um movimento muito presencial, na época a gente fazia as atividades polinizadoras muito nas feiras agroecológicas e tentando muito também dar acesso ao conhecimento dos agroprodutores para que a gente pudesse trocar conhecimento por alimento. Então tinha uma dinâmica de reaproveitamento da produção, né, de alimentos que talvez não estavam sendo comercializados no tempo, a gente pudesse comprar com a moeda MEL, em contrapartida oferecer esse aparato tecnológico e a troca de moedas e mostrar que eles também poderiam trocar a moeda que eles estavam recebendo dentro da própria rede, através de outros serviços e outros profissionais. A gente entrou em várias dinâmicas de estudo da oferta e da demanda, das dificuldades de criar pares adequados, né, para que a moeda pudesse realmente circular, porque o objetivo da moeda não era de acumulação e sim de circulação. Então, tudo isso já era algo que me instigava muito. Eu já fazia parte de uma série de coletivos na época, tanto porque eu prestava assessoria a muitos coletivos, alguns de iniciativa privada, outras de interesse cultural, que na minha cidade tem muito forte Congado. Então,
tinha ali uma inquietação na minha jornada, e quando fiz essa transição de carreira, meio que percebi que eu não precisava estar tão refém, talvez, da solução local, né? Que eu pudesse agir de uma forma mais holística, mais abrangente através do mercado digital. E aí comecei a estudar um pouco mais a parte técnica, que levou aí os seus 2020, 2021. E no final de 2021 comecei a perceber o nascimento da Web3 Dev por estar próxima do Ian, né? A gente trabalhava num outro projeto mais de lançamento mesmo, que era a nossa fonte de subsistência, assim, um trabalho de marketing digital. E ele meio cansado ali de não encontrar outros iguais ali que falassem sobre tecnologia. Ele é desenvolvedor blockchain, então ele percebeu que existia uma carência de networking, de um espaço colaborativo para que os desenvolvedores blockchain pudessem trocar conhecimento e pudessem acessar conhecimento na própria língua. Então, ele e os outros dois desenvolvedores que eu venho a trabalhar, né, nesses 2 últimos anos, o Melk e o Dani, fundaram a Web3 Dev e começaram a iniciar, tipo, núcleos, né, que são os grupos de trabalho dentro da Web3 Dev. Eu não sei se eu já estou indo Então, numa direção muito Ana, acelerada. Então a gente já pode terminar o mapeamento crítico por aqui, porque já está tudo resolvido, já chegamos ao Web3 Dev, está tudo certinho. Não tem jeito, gente. É um hábito nosso, é um hábito cultural nosso de pegar os eventos e linkar até chegar ao momento que a gente está vivendo, entendeu? A gente faz isso sem pensar. A gente vai fazendo, vai linkando, né? Mas não tem problema não. Eu tô aqui correndo para anotar, mas eu vou dar uma dica que acho que vai ajudar você, Vinícius, no que você está querendo dizer. Eu tô aqui escrevendo pertinho para facilitar por causa de luvinha, né? Mas, Ana, o que o Vinícius vai querer fazer é isso aqui, ó. Provavelmente, tá? Vai falar o mínimo. Vamos lá. O Tá que vendo vai a distância acontecer? que as coisas vão tomando? Tem muito buraco. O que vai acontecer é o seguinte. Mas é legal que tem o fluxo, assim, né? Eu deixo seguir, porque a gente vai anotando, você vai puxando as coisas, você vai vendo o Foi que muito se relaciona legal. com o quê, né? Mas tem um bocado de Exatamente. coisa pra trás. Né? Foi muito legal mesmo. Né? Tanto que você é fluente, você sabe se comunicar bem. Então a gente conseguiu ir, né, viajando junto com você, entendeu, Ana? Mas vamos lá. A originação, ela quer explorar, como eu falei, múltiplos contextos e perspectivas, e de eventos e acontecimentos que você considera significativos, que tem uma ligação remota com pontos de origem. Você já está lá no ponto de origem, a gente está aqui em originação ainda, entendeu, querido? Então vamos voltar para a originação. Vamos voltar aqui para 2015. Né? Você está falando de antes de 2015, que os acontecimentos que fizeram com que 2015 virasse um ano especial, né? Fosse um ano importante, um ano, digamos, de virada de chave. Né? Você já quer falar de 2015 efetivamente, ou você quer ainda falar um pouquinho dos anos anteriores que levaram a 2015, dos acontecimentos? Você já elencou algumas coisinhas, mas aí eu vou te fazer umas perguntas provocativas, porque esses anos de 2013, 2014, 2015 foram anos pulverosos, pulverosos. Aconteceram manifestações massivas de pessoas em vários países no mundo todo em função do Occupy Wall Street, em função da crise de 2008, no contexto maior. Você tem as pessoas dizendo que os políticos não nos representam mais, aqui no Brasil, por exemplo, os 20 centavos, enfim, você tem um zilhão de coisas contextualmente acontecendo. Eu queria saber o quanto essas coisas no macro estavam te influenciando no micro, né? E se sim, eu queria que você apontasse o que efetivamente esse macro estava te influenciando no micro, entendeu? Para que a gente possa entender melhor o conjunto de acontecimentos que levaram à virada de chave em 2015. Fica à vontade aí. Certo. Eu acho que um pouco da minha apreensão talvez não
também não quero abrir um capítulo para me justificar aqui, mas é porque também quero dar a palavra para o André, e aí eu fico nessa angústia do tempo de fala e dessa coisa mais tradicional, assim, de vigilância do horário, tipo, 6h30 já tem uma outra reunião, sabe? Então, minha cabeça fica no fundo dela fica algumas coisas do tipo assim, seja objetiva, vá mais direto ao ponto, sabe? E eu acho que é um bom exercício mesmo para sair do automatismo, né? Uma das coisas que essas citações que você fez do ambiente mais macro me trouxe uma vívida memória foi a minha sensação de potência ao perceber que por algo que na época, tipo assim, do meu ponto de vista era injustificável, fez com que a primeira mulher que subiu à presidência do nosso país sofresse um impeachment e eu particularmente fiquei assistindo, me sentindo muito impotente, né, a respeito disso. Então, foi uma das épocas assim que eu meio que tive um pouco de crise profissional, assim, porque eu estava totalmente dedicada à graduação, já tinha saído dessa empresa e queria muito ser assertiva, assim, como se eu tivesse que fazer uma grande escolha do caminho que eu seguiria, e na época eu estava muito tendenciosa a seguir um caminho de magistério, de estudar para o mestrado, de me tornar professora, porque talvez eu poderia mudar as coisas de dentro para fora, e aí eu fui me submetendo a uma série de trâmites, né, que um estudante precisa fazer para conseguir um currículo, para conseguir a influência necessária e uma vaga ali, né? E, de certa forma, isso me incomodava um pouco, porque eu sentia que eu perdia a minha autonomia e eu queria muito ter possibilidade de atuar em, em condições mais, assim, tanto de poder co-criar soluções e ajudar outros empreendedores, meio que uma veia empreendedora, né? Tanto porque o que me levou para a administração foi um pouco disso, mas de tipo assim, esse misto de impotência, eu participei de várias movimentações, eram mais locais, assim, na minha cidade. Eu lembro que tinha muitas mobilizações, tanto para reajuste do valor do ônibus. Teve um caso muito peculiar que os estudantes do ensino médio ocuparam as escolas e depois que eles deram um exemplo assim das reivindicações que eles estavam fazendo, é que os universitários realmente se posicionaram ali para ajudar. Então, mesmo os estudantes menores de idade fizeram ocupações assim, me mostrou assim, não, a gente ainda tem uma influência, a gente ainda pode reagir, né? A gente pode co-criar novas, reivindicar minimamente. Então, uma veia meio de inquietação, de busca de um modelo, de algo mais democrático também, e uma inquietação sobre como os governos são pseudo-democráticos, assim, ao meu ver, porque o caso do impeachment, não só ele, outras coisas que a gente foi testemunhando em seguida, né? Meio que me dá essa impressão, assim, de que existem manobras grandes, massivas de comunicação, de massa, né? Que interferem, que as pessoas às vezes não têm nem a educação para poder fazer uma análise crítica e própria, assim, sabe, sobre autônoma mesmo. Acho que o que me traz para
para essa busca de um novo ambiente é essas palavras-chave, assim, que quando a gente ouve DAO, a gente meio que fica, nossa, será que isso existe mesmo, né? Que são descentralizadas e são autônomas. E na época não tinha essa nomenclatura, em 2015, né? Pelo menos ao meu alcance. Mas eu Você soube, farejava isso. você soube do advento da DAO no Ethereum? Isso você veio saber depois, porque foi nessa época aí que Não, aconteceu. eu vim saber muito depois, assim, então, tipo, era uma coisa que eu farejava, que eu queria nomear, mas que eu não encontrava nome, entendeu? Como se, tipo assim, nossa, eu acho que tem que existir isso aqui. Eu ficava instigada, buscando, tipo assim, não, professor, eu acho que tinha que ser assim, tinha que ser horizontal, não tem nada assim que você possa me dar de Nossa. referência para eu estudar, e não tinha, sabe? Não tinha nada que era sempre uma coisa muito do tipo, ah, você quer que dê certo a sua instituição? Então você tem que fazer esse plano de negócios aqui, você tem que analisar o mercado, você tem que se render ao cliente, você tem que ter um CEO, você tem que, sabe? Era muito Aí você tem, encaixotado. Faltou aí um você tem, beija-flor verde chegar na janela, assim, da faculdade e dizer como é isso. aí você, Nossa. aí você tem um caso, né, do Fordismo, do Toyotismo, etc., que são clássicos de administração. Mas enfim, aliás, o que te levou a querer fazer administração? Quer dizer, só para a gente poder. A gente vai parar por aqui, tá? Nesse início de mapeamento da originação com você, para a gente poder começar a ouvir o André. Mas, curioso, o que te levou a fazer administração? Você meio que já falou por quê, mas dá um pouquinho mais de substância, né, para a gente aqui. E para eu não entrar num buraco negro, porque aí eu teria que trazer coisas íntimas também. Na minha adolescência, eu tive uma relação muito forte com as artes. E aí eu meio que várias vezes tentei na minha cidade encontrar coisas que pudessem estar relacionadas às artes. E aí eu fiz algumas tentativas de vestibular que foram frustradas. E, e aí teve coisas circunstanciais da minha família também que eu precisei virar adulta assim, da noite pro dia, sabe? Precisei tomar conta de mim. E aí eu percebi assim, cara, meu professor que na época eu dançava numa companhia de dança, né? Então o meu sonho era, sei lá, na época era fugir com o Circo de Solé, umas coisas meio assim utópicas, talvez, né? E aí eu analisava a realidade objetiva e via que, tipo assim, todos os meus professores eram fodidos, assim, de grana, Meu professor, por exemplo, da academia de dança, ele pagava para ir no Raul Gil concorrer, ele, tipo, ficou endividado porque ele começou a ganhar o concurso e aí, em vez da televisão pagar os custos dele para ele continuar competindo, ele foi se endividando para cobrir, tipo, ele tinha que criar figurino, adquirir passagem, tudo de uma semana para outra, porque ele não tinha a resposta se ele ia ser aprovado para a semana seguinte. Então ele descobria lá no palco, ao vivo, que ele ia para a semana seguinte e ele não tinha dinheiro, aí ele tinha que fazer dinheiro para poder continuar concorrendo, para poder continuar fazendo o nome dele. Enfim, aí eu fui vendo que, pelos exemplos que estavam ao meu redor, que aquilo ali era meio falido, assim, do ponto de vista de eu me manter, e eu precisava de ter uma renda. E aí eu consegui um emprego nessa primeira organização CLT, que de 8 em 8 meses eu era promovida. E era tudo por conta de eu ter uma aptidão com organização, com comunicação. E aí eu fui vendo que a administração reunia todas é, essas esses conhecimentos. Então, eu meio que desisti, assim, na época em Uberlândia não tinha também o curso que eu queria, que era dança, né? O mais próximo era educação física. Eu já não tinha conseguido ser aprovada de primeira e eu falei assim, eu vou encarar a realidade como ela é, vou para um curso que vai me dar autonomia e vai me dar independência aqui para eu me tornar a adulta que eu quero ser. E aí foi a administração que eu passei no vestibular e segui.
Cara, que interessante demais. Que interessante, Ana. Nossa, que fantástico, cara. Assim, eu sei que eu tô falando de quem está observando, né? De quem está. De que, assim, você está falando, é natural tá isso, tá? As pessoas que forem assistir aqui a dinâmica do SINCAP, do mapeamento, depois ouvindo você ou depois lendo só mesmo no mapeamento, elas naturalmente se espelham em algum momento, entendeu? Porque isso essa dimensão de humanizar, de se humanizar e de se deixar humanizadora, né? É parte intrínseca e essencial do mapeamento crítico, entendeu? Porque faz parte da regeneração profunda, né? Então é isso. Então, muito bacana. Eu acho que a gente já abriu os trabalhos com relação à originação contigo de uma forma incrível, tá, querida? Muito legal. Eu tenho certeza que a Helena vai ouvir isso de novo e no post-map ela vai enriquecer ainda mais o que ela está fazendo no live map aqui. Se eu conheço a Helena, ela é exatamente isso que ela tá? Agora vamos partir para o André. André, você está aí, cara? Tá com a gente? Oi, sim, estou aqui. Então, querido, vamos lá? Vamos Você lá. já teve a navegação com a Ana. Nós vamos começar com você, nós vamos respeitar o horário da Ana aí até 18h30, é isso? Nós vamos respeitar, nós vamos tentar finalizar exatamente por aí. Nós vamos começar a fazer o mapeamento, perdão, a originação contigo. Então, fica à vontade. Qual foi o acontecimento, fato, etc., remoto, que você sente que tem uma ligação, um ponto de origem da Web 3Dev? Fica à vontade aí, vamos lá. Sim. Bom, assim, com a fala da Ana, eu tive algumas inspirações até por onde começar e até onde eu posso chegar, assim, nessa originação. E acredito que também tem sintonia com essa fase, assim, do pré-vestibular, onde a gente tem que, né, avaliar ali as nossas habilidades, interesses e de alguma maneira, selecionar, né, uma carreira, né, profissional para se aprofundar, né, pela educação, etc. Então, nessa fase, eu desde adolescente, etc., eu tive muito interesse com questões de mídias, né, mídias digitais. Já tinha alguns blogs, porque era um outro contexto, né, nessa época de 2013, 2014, onde a gente tinha alguns canais de comunicação, as redes sociais crescendo, né, de alguma maneira, e isso me instigava a criar blogs, a participar de fóruns, etc., onde eu pudesse ter um público, e isso me chamava atenção, de uma maneira assim mais como um hobby, onde eu pudesse ter essas afinidades de estar em contato com essas questões digitais, estar me conectando com outras culturas, outras referências. Então, talvez por eu ser do interior, né, aqui de Santa Catarina, então era uma porta, né, uma janela, na verdade, para poder me conectar com outras referências. Então, nessa fase eu também tinha algumas questões, alguns questionamentos sobre minha sexualidade, identidade de gênero. Então, a internet ela servia como um canal mesmo, onde eu podia fazer minhas pesquisas, podia me inteirar de coisas que geralmente a gente estava habituado no tradicional, por conta da mídia tradicional. Então, nesse contexto, eu escolhi a graduação de jornalismo, né? Aí eu mudei de cidade, né, para Ponta Grossa, que é próximo de Curitiba. Fui morar sozinho, teve alguns contextos também do falecimento do meu pai. E aí, né, no caso, a partir dali eu fui me envolvendo cada vez mais nessas questões de mobilizações sociais, comunicação independente, cobertura de eventos culturais. Também eu me envolvia num projeto, num site, né, chamado Cultura Plural. Eu auxiliava a fazer cobertura como estagiário mesmo. Então eu tinha esse vínculo também de bolsista, né? Então o meu curso ele era integral, era praticamente de manhã, de tarde e à noite também, porque a gente fazia, né, projetos de extensão. Então era bem integral essa fase, e meu suporte financeiro era
era essa bolsa, né, que eu era remunerado para executar atividades de cobertura jornalística cultural. E aí, no final da graduação, eu decidi fazer projetos também no digital, só que com perspectiva de gênero. Então, enfim, principalmente voltado a questões de transexualidade, grupos LGBTQ na América Latina. Então, minha pesquisa se afunilou para isso. E durante a pandemia, aí no caso, eu continuei trabalhando com mídias digitais até ser convidado, daí fundei minha agência, né, de mídias digitais, mas fui para um lado mais do marketing também, por conta do trabalho, né, da demanda, e até que, enfim, sempre também buscava canais, digamos assim, que fossem independentes ou que tivesse um modelo de sustentabilidade diferente do tradicional, né, não enviesado pela publicidade, que tivesse uma comunicação mais diversa, né? Então, nesse sentido, eu participava, né, de projetos assim, mas em paralelo fui abrir minha agência também atendendo pequenos empreendedores, né? E aí, nesse sentido, fazendo minha divulgação de trabalho, eu também me deparei com o IAN, né, onde eu recebi um convite para desenvolver essa área de comunicação dentro da comunidade. Mas eu acho que vem nesse sentido, assim, desse contexto que a gente tinha um governo, né, que apoiava mais a educação, pesquisa. Então, nessa época, eu tive a oportunidade de ter esses fomentos do próprio governo, né, para estudar. Até durante o ensino médio também eu participei de alguns cursos técnicos, tipo do Senai, Senac, onde eu também recebia uma remuneração para estudar. Então, isso foi me levando para essa área da educação também. E aí, no caso, durante essa pandemia, essa virada, né, que me fez ir mais para o marketing, foi a questão dessa transição de governo também. Enfim, eu estava encerrando minha pesquisa, eu fiz, no caso, a pesquisa de mestrado, né, e aí depois disso eu decidi não continuar para doutorado, etc., já mas partir para o mercado de trabalho, sabe? Então, acho que um contexto assim semelhante à Ana, né, fazendo até chegar na Web3 Dev, mas vem dessa inquietude assim de querer fazer algo diferente assim do que a gente tinha de possibilidade, né, no tradicional, André, nos meios de comunicação de massa, etc. eu acho que tá dando interferência no seu microfone. Talvez se você conseguir ajustar, a gente vai ter um registro melhor. Não sei se. Acho que é o meu microfone mesmo, eu já fechei. Mas antes de eu fechar de novo, obrigado, Ana. Eu vi, mas foi bom que você me lembrou que o meu estava aberto, que eu não percebi. Você deve estar ouvindo desculpa. Nós vamos precisar datar algumas coisas aqui, tá bom, André? Tá bom. Por favor, que eu vou ter que puxar muita coisa aqui depois. Vamos lá. A fase pré-vestibular mais ou menos em 2014, 2013, 2014. Adolescência é 2013, digamos. Daí o vestibular, a faculdade começou em 2014, foi até 2017. Aí eu já iniciei o mestrado em 2018. E aí em 2020 eu defendi o mestrado. E 2021, 2022 eu comecei a trabalhar de maneira autônoma, né, com mídias digitais. Eu também já trabalhei CLT ali como em outras áreas, né, de serviço comercial mesmo, mas foi períodos bem curtos assim, porque eu me dedicava mesmo integralmente no integral da faculdade ali e recebia, né, para participar como estagiário, assim, né. Então teve só alguns momentos assim durante greves, né, greves estudantis que me fizeram a ir para essas demandas de CLT, né? Então, basicamente, deixa eu ver se falta alguma data. Aí 2022 na Web3 Dev. Só me passa aqui de novo, André, a parte que em 2020 você fez a defesa do mestrado, aí depois de 2022 o Web3 Dev, e esse 2022 a agência. A agência foi em 2021, ali, final de 2021. Aí você conheceu o Ian nesse contexto e já entrou no Web3 Dev em 2022, exatamente.
Essa Então, questão que você foi mais pro lado do marketing, porque eu entendi que na agência você falou que atendia pequenos empreendedores, até nesse contexto que você conheceu o Ian. Uhum. Mas que ao mesmo tempo você buscava ambientes, modelos mais independentes. Era na própria agência sua que você tentava aplicar esses modelos? Ou você tinha relação também com outros movimentos, tudo? Só para separar Uhum. da parte que você disse que foi mais pro lado do marketing, nas questões de provavelmente captando cliente. Eu acho que ali durante a graduação, o mestrado, eu tinha essa orientação também, por conta da linha de pesquisa também do próprio mestrado, ela era voltada para projetos independentes, assim. No caso, não necessariamente independentes, mas eu buscava através da linha de pesquisa que era em projetos sociais, né? Então, eu, de alguma maneira, queria também me aprofundar em questões, né, até mesmo por conta da minha vivência e tal, mas também para descobrir novos modelos de negócio. Então, sempre buscava nesse sentido. Só que durante a pandemia e tal, eu me sinto que eu me rendi e fui para um lado, assim, mais comercial, assim, no sentido de atender, mais publicitário, sabe? Então, eu meio que me afastei um pouco do jornalismo e fui para uma vertente mais da publicidade, sabe? Onde eu trabalhava. Então, foi ali que... Só que essa busca, esse interesse, ele não se perdeu, né? Então, eu continuava seguindo e tal, mas não me envolvi profissionalmente em algum projeto, sabe? Mas se relacionou com a minha pesquisa essa questão de mídia independente, que eram sites LGBT da América Latina, né? E eles fazem essa cobertura, mas sem o viés publicitário. Então, eles não têm necessariamente ainda um sistema que financia os jornalistas. Então, é um pouco mais, na época, né, mais precário para você ingressar nessa área. Então, ele é mais colaborativo, né? Onde você participa voluntariamente, né? Então, André, para explorar tudo isso, com certeza, querido, a gente, querendo respeitar o horário da Ana, uhum, eu vou te fazer mais uma perguntinha para nós aqui, na dinâmica do remapeamento político, a gente só abrimos os trabalhos, tá? Em termos de originação, entendeu? Assim, a gente não está longe de finalizar a originação, só para vocês terem uma noção. sim. Eu queria saber o seguinte: quando você falou aqui, ideia de criar blogs nas mídias sociais, você estava criando esse blog aonde? Tipo Facebook? Aonde você estava Ah, criando o blog? Ou você estava a cultura da blogosfera? Como é que é isso? bom, eu ali nessa fase eu usava uma ferramenta que se chamava Tumblr. Eu não sei se vocês já chegaram a acessar, porque agora ela está mais inativa, Ativo. assim. Mas eu usava bastante essa Tumblr, Eu né? sou da E época aí do eu, Flow. eu criava, enfim, não era um conteúdo. Acho que foi isso que me fez ir para o jornalismo, onde eu estava querendo buscar um conteúdo mais assim de reivindicação, de qualidade, de que tivesse também um posicionamento mais crítico, porque nessa época eu fazia uma gestão assim de conteúdo mais de entretenimento assim mesmo, como eu falei, como um hobby, né? E aí eu disponibilizava no Tumblr, dava para disponibilizar sites HTML, né? Tipo, cada pessoa podia personalizar o seu blog, digamos assim, e podiam usar templates de HTML, e eu fazia uma biblioteca, né, e disponibilizava para os meus seguidores, né? E aí eu gostava de criar conteúdo viral, assim, era mais frases, humor, etc., frase de motivação. E aí eu consegui, tipo, uns 60 mil seguidores na época, assim. E era um perfil anônimo, sabe? Eu nem necessariamente Mas, me expunha, sabe? E aí, depois com o tempo, desde o jornalismo, foi se apagando isso. E hoje em dia, se eu publico lá alguma coisa, etc., não tem tanta audiência mais. Mas eu gostava, tipo, de ver uma audiência ali mandando perguntas, tirando dúvidas sobre quem que era aquele personagem, digamos assim, desse blog. E, enfim, era uma época mais adolescente também, então questões sobre... Era uma coisa assim mais... Não tinha um vínculo assim tão sério, sabe?
Mas só essa parte mesmo de disponibilizar sites, aí eu estava indo nesse sentido, assim, de gostar da blogosfera, nesse sentido, de como desenvolver sites, criar audiência, mas eu fui, assim, qual graduação que poderia me possibilitar um conteúdo mais de qualidade, né? E aí eu acho que foi nesse sentido que aí eu me direcionei para o jornalismo, aí já comecei no site de cobertura cultural, né? Desde o início, e aí isso, então sempre teve essa relação, né? Mídia digital, canal que oferece outras narrativas, né? E até eu encontrar, assim, algo assim que se associasse a tudo isso, assim, para tanto do lado, né, financeiro, mas como também no lado, assim, educacional, que também me chama atenção. Então, Uma acho pergunta, que é isso. André, mais uma perguntinha. Você, nessa época, você já tinha noção de todo esse ecossistema de internet ligada a software livre, open source, open knowledge? Você tinha alguma noção disso? Você já tinha ouvido falar de Wikileaks ou coisa do gênero? Ou isso era uma coisa que não chegava a você? Só uma curiosidade. Nesse sentido, assim, talvez só na hora assim de buscar essas bibliotecas de código, etc., eu me envolvia ali, mas eu confesso que eu ficava mais preso no ecossistema Web 2 que surgiu, né? Então, as redes sociais ali, o Tumblr que era o mais, assim, fora do meio, assim, mas ao mesmo tempo ele era popular, mas ele era considerado uma rede secundária, né? Não era assim nesse modelo do Facebook. Então era o ecossistema mais comum, no máximo o Blogspot, ou dessa época que as pessoas criavam seus próprios blogs ali. Então, mais nesse sentido, assim, mas não algo muito profundo no sentido assim de conteúdo aberto, né? Isso foi mais ali durante a graduação, fechando ali no mestrado mesmo, que encontrei essas plataformas que são abertas, elas fazem edições no Wikipedia, etc., é, trazendo à tona a comunicação da diversidade, né? Então, eu acho que foi isso que me levou para esses canais mais diferentes, assim, sabe? Pô, muito bacana, querido. Muito obrigado aí por toda essa riqueza. Espero que Não, a gente enfim, está começando a fazer a originação, tá? Só para você ter uma noção, você e Ana. A gente certo. nem de perto terminou a originação, a gente ainda vai chegar no ponto de origem. Então, nós estamos só começando, abrimos os trabalhos, tá bom, gente? Abrimos os Legal. trabalhos. Bem, gente, vamos fazer aqui, como a gente costuma fazer, a Helena sabe disso. A gente faz no final de cada exploração, né, vender mapeamento crítico, a gente faz uma rodadazinha de apreciação e, na sequência, a gente já faz um check-out, né? Então, vamos partir para isso. Beleza. Só fazer uma pergunta, Vim, pro André, porque tem coisa que eu vou puxar da gravação, tá tranquilo, a gente vai organizar essa loucura de brainstorm aqui. Mas teve uma coisa que você falou que eu queria entender o sentido que você falou. Que você focou muito nessa questão, assim, o momento o contexto do governo em relação à sua realidade, né? Eu achei muito interessante. Não sei se na época você já fazia esse link, né, do contexto macro com a sua realidade prática, assim, né? O que você podia atuar nesse aspecto. Mas aí você comentou, assim, senti que meio que me rendi e fui para um lado mais publicitário, me afastando mais do jornalismo. E aí você falou que foi no contexto da pandemia, mas antes você tinha comentado que foi na época da troca da presidência. Que aí, por ser 2018, eu entendo que ele era Bolsonaro como presidente, todo aquele contexto. E eu queria só que você me explicasse um pouquinho melhor, assim, desse uma noção, se foi por causa da pandemia, que ela que afetou, assim, né, o seu dia a dia, ou se foi a questão da política ou tudo, enfim, pode ser também. E se, quando você fala que você se rendeu e perdeu o interesse, em algum momento você perdeu o interesse, em outro momento você só se afastou. Tipo, você tem o interesse, mas não era possível naquele momento você estar sentindo de caminhar para aquele lado. Até foi exatamente perfeito nessa época assim mesmo do mestrado, que aí já começou a ficar mais dificultoso para mim até me manter lá em Ponta Grossa financeiramente. Eu também não conseguia a bolsa, né? As bolsas começaram a ficar mais limitadas, né, de incentivo, de alguma maneira por conta ali do governo, acho que até do próprio estado do Paraná, né, que enfim, que aí limitava, né, esses incentivos e aí, mas aí de alguma maneira eu ainda consegui
fazer um ano lá em Ponta Grossa, né, do mestrado, e aí em 2019 eu voltei para minha cidade, aqui na casa da minha família, acabei tendo que voltar, e aí nesse momento eu tive que recomeçar, comecei do zero, assim, para poder, enfim, criar um modelo, poder trabalhar, né, digamos assim. Então, acho que não, eu acho que se talvez tivesse um incentivo do governo daquela época, alguma coisa nesse sentido, pudesse até avançar para o doutorado, seguir essa carreira acadêmica, mas foi totalmente inviável. E aí, além disso, também começou a pandemia, que foi um outro motivo também que fez eu voltar para, enfim, ficar aqui mais isolado, não sei, mas do interior também aqui, menos movimentação. Então, foi mais ou menos esses dois contextos macros que fizeram que eu chegasse assim aqui nessa situação, sabe? Mas não que eu perdi o interesse, assim, mas eu só não me dedico tanto tempo a isso, ficou mais no sentido assim exploratório, de pesquisa, de conhecer, né? Mas de executar, eu acabei me rendendo mais à publicidade. Mas hoje em dia eu sinto que tem essa mistura, né? De um lado mais um olhar mais publicitário, mas de alguma maneira mantendo esse senso crítico e trabalhando, digamos, numa possível margem onde a gente possa enviar uma mensagem ali, mas, enfim, entendendo que o contexto ainda está interferindo na situação, sabe? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Não sei se consigo Beleza. complementar. A gente vai ter oportunidade de explorar isso um pouquinho melhor, com certeza. Eu entendi o que a Helena te pediu, porque realmente eu fiquei também com essa dúvida, mas eu ia explorar essa dúvida no nosso próximo sindicato, entendeu? Nosso próximo encontro. Mas beleza, vamos lá então, queridos, para fazer a nossa rodada de apreciação e check-out. Então, começando por você, Helena, porque você já está com tudo na ponta da língua aí, aí você já pode passar para quem você quiser, a gente já aprecia, faz o check-out e passa para quem você quiser, querido. Aonde que você acha que eu tô com as coisas na ponta da língua? Eu tô aqui absorvendo, cara, duas histórias de vida, as coisas que a gente resgata, assim, né, de anos atrás, o que que a gente vive também, ver você se abrindo tão fortemente de primeira, assim, com tanta informação. Eu não tô com nada na ponta da língua, cara, eu tô absorvendo. Mas eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que, como vocês falaram que vieram abertos, vocês realmente chegaram super abertos, assim, a experimentar essa dinâmica e talvez não era nada que vocês imaginavam, né? Já estive pensando, poxa, eu vou falar aqui da originação da Web3 Dev, e na próxima a gente já vai estar falando sobre os problemas que a gente vai ter na semana que vem, etc. E por isso que eu falei que eu estava curiosa, assim, falei, cara, vai ser muito inesperado. Mas eu acho muito bacana, assim, fazer um check-out meio de apreciação mesmo. Eu acho muito legal ter esse espaço de mudar o ritmo, né? E aí é isso, eu acho que a Web3 Dev fica mais nítido que vocês têm um ritmo mais acelerado, mais dinâmico, mais em sync com o mercado também, sabe? Existe todo esse aspecto que tem suas benesses, mas como tudo, assim, né? Tudo tem um lado faca de dois legumes, né? Brincando assim, mas tem algum momento que você conseguir parar e refletir até da sua própria história, como você está se conectando com as iniciativas que você está se envolvendo no momento, né? O que que aquilo te toca, o que que aquilo te motiva, não é muito bacana. E às vezes surge coisas que a gente nem imagina, né? Desses brainstorms, assim, essas pororocas mentais. Então achei muito legal vocês se disporem a isso. Espero que tenham gostado. Eu fico super honrada de vocês terem, né, a liberdade de abrir isso pra gente, né, que vocês mal conhecem a gente, o André nunca vi nem a cara, e ter essa liberdade de falar sobre isso, eu acho que é muito. Tem um nome assim, né? É tipo expurgar certas coisas e ao mesmo tempo se abrir para conhecer o lado mais humano das pessoas. Então, eu acho isso muito bacana e acho que isso vai acabar interferindo, interfere sim, nos modelos organizacionais, gente, né, das organizações que a gente está, né? Organizações são feitas de pessoas. Me reconheci em várias falas de vocês, em vários questionamentos que vocês colocaram assim, na minha própria história. E tô achando muito bacana. Fiquei feliz de poder estar aqui e espero que vocês tenham gostado. E se não, também falar também, que, cara, não, foi horrível para mim me abrir assim. E quero muito falar sobre a Web3 Dev, porque para mim, tarará, acho que faz parte. Acho legal ver esse dinamismo. Passo para a Ana, né, que o André acabou aí, para dar uma olhada. E volta. Obrigada, Helena. Eu saio surpresa, assim, não sei se exatamente a apreciação contempla
se eu vou conseguir contemplar tudo que eu senti aqui, né? Mas eu realmente acho que nesses 2 últimos anos, assim, de mercado Web3, eu vinha já de um trabalho de acompanhar microempreendimentos que tinham outro ritmo, e aí quando eu entrei na Web3, eu tive que me acelerar muito, sabe? Então, meio que eu pude resgatar um pouco do momento onde eu até trabalhava mais com mulheres e tem essa característica da narrativa das mulheres, de às vezes a gente não precisa concluir nada, às vezes a gente está só elucubrando e dando detalhes, e mineiro tem muito disso também, de ficar deschavando ali uma curiosidade e olhando para o mesmo ponto de vista por vários ângulos e contando os causos, mas sem ter essa lógica de trazer uma grande conclusão ou um grande, sei lá, clímax. Mas aí, com esses 2 anos muito intensos, eu meio que me desconectei dessa essência. Então, foi um bom resgate para mim isso, sabe? Esse exercício de hoje, porque muitas das vezes eu via eu me forçando a ser coerente, a meio que conseguir criar um ponto que se conectasse com o outro, só que tem vários vales, então tem vários lugares que eu não sabia como conectar a minha história com uma originação de algo que é tão coletivo, e meio que querendo também dar voz para histórias que não estão sendo contadas aqui. Então, foi um pouco conflitante, assim, para mim, foi bem sair da zona de conforto, assim, até porque eu tô com uma agenda, assim, de estar me relacionando muito com muitas pessoas no digital, no online, e com sempre um cronômetro na nuca, assim, sabe? Sentindo de, tipo assim, nossa, para eu respeitar o tempo da pessoa, eu tenho que ser mais objetiva com a minha fala, porque se eu repetir alguma coisa aqui, eu vou, sei lá, não só medo do julgamento, mas tipo assim, eu preciso dar espaço para o outro falar também, porque eu estou sempre num exercício muito me colocando nesse lugar de estar mais na escuta também, coletando dados, coletando informações. Então, poder estar protagonizando uma narrativa é interessante, porque quando eu protagonizo alguma coisa, eu estou sendo porta-voz, às vezes, da entidade Web3 Dev. Nesse momento, eu estou meio que sendo chamada para ocupar o meu lugar de ser, né? De não pretender ser alguma coisa, de não fazer uma projeção futura e resgatar memórias. E aí, na hora que o Vini perguntou por que eu entrei na administração, eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir responder do jeito que uma entrevista de trabalho gostaria de ouvir, entendendo? Porque não tem nada a ver com uma parte, eu era apaixonada pela administração, não foi nada disso. Então, se eu for entrando nos buracos que existem ali, tem vários buracos de minhoca aí nessas histórias, mas E espero aqui que... ninguém vai te perguntar como uma entrevista de trabalho, tá? Ninguém vai te então, esperar esse. mas sabe, é uma coisa mecânica que fica do tipo assim, isso tem que ser lógica, né? Entrevista de trabalho eu já não faço tem tempo, mas é meio que tipo uma coisa, um jargão, uma metáfora Sim, que desse eu para eu sinto essa dor. traduzir a sensação, sabe? Eu quero muito não ter que chegar nesse ponto. Eu tô aqui vendo essa realidade, tendo que não chegar nisso, justamente por essa. Eu entendo essa dor. Porque mesmo que você seja autônoma, você sempre está se vendendo ali ou vendendo uma ideia, então acaba que não é uma entrevista de trabalho, mas acaba que é também, entendeu? Então é meio louco assim, mas encaminhando minha fala para o check-out, eu acho que é um espaço muito inventivo, né? O que se propõe o protocolo, assim, então vai em vez da gente ficar, como é que fala? Tá uma palavra meio na ponta da língua aqui, mas não tá saindo. Tipo assim, quando você fica em vez de você ficar Concatenando. calejado, é o oposto, sabe? Você vem aqui para descalejar, ou talvez até essa aprendizagem livre me remeta a desaprender também algumas coisas para poder
ressignificar, né, novos conhecimentos. Tipo, então eu sinto que abriu espaço, assim, deu uma oxigenada e eu meio que dei uma esvaziada no copo das expectativas, até para que os próximos encontros não tenham esses vícios assim de mindset ou de comportamento, que por mais que eu já passei por alguns encontros e o Vini vai preparando a nossa mentalidade para isso, eu acho que é na experiência que a gente vê ali os gatilhos que a gente mesmo se aciona, né? Então eu percebi isso na prática. E saio curiosa assim para qual vai ser os próximos passos para talvez envolver mais membros da Web3Dev para que a gente tenha esse menos pressa e mais informação, mais pontos de vista ali. Então, eu vou convidar provavelmente um ou dois dos founders, que eu acho que vai dar uma visão bem legal, e um deles é um ser neurotípico, assim, então ele vai trazer ali Cara, eu a vou fazer diversidade pipoca, dele. tá? O dia que vier o Dani com o Vini no mapeamento crítico, você me avisa, porque eu vou fazer uma pipoca, pegar um Guaraná e eu vou liberar minha agenda. Nossa, eu também acho que vai ser um encontro Boa. muito louco. É isso, o meu check-out é esse e passo para o André. Bom, para mim foi uma experiência assim bem interessante, assim, no sentido de até mesmo para conhecer mais, assim, digamos, no caso aqui a Ana, a gente sempre conversa, assim, né? Em outros momentos que a gente precisa se apresentar, a gente fala sobre esse histórico, né? Mas nunca assim com muitos detalhes. Então, acho que cada vez mais a gente consegue se conhecer e isso pode ajudar para a gente se alinhar, para ver como que tem algumas semelhanças e também diferenças, né? Então, é muito enriquecedor nesse sentido para mim, assim, e ao mesmo tempo também assim me causou uma sensação diferente assim de ter que fazer essa retrospectiva e pensar, né, de como que tudo começou, tudo o que fez até chegar aqui, né, de alguma maneira. Mas me senti desafiado assim, mas ao mesmo tempo me sinto assim tranquilo assim para poder falar, porque são pessoas que né, têm pensamento aberto, enfim, estão buscando fazer essa compreensão. E por isso que quis trazer, talvez de uma maneira mais informal, assim, mais direta, mas estou mais preparado, assim, para as próximas, digamos, no sentido, assim, de tentar, enfim, compreender como resumir as coisas, ou, enfim, interessado mesmo quais as próximas perspectivas que a gente vai trazer à tona. Mas foi um prazer mesmo. Gente, eu queria até perguntar nesse contexto para vocês, acho que é importante vir antes da gente sair, porque a Ana fez o Miro separado, que é uma coisa que a gente tem incentivando os projetos em se fazerem, né? Mas a grande maioria disponibiliza publicamente. Então, acho importante perguntar para vocês, como nesse momento falamos da história pessoal de vocês, né? Se vocês estão ok com isso, mas especialmente a gravação. Porque eu acho que tem essa questão também do ambiente de você se sentir confortável para poder falar qualquer coisa. E é muito isso que você falou, né, Ana? Às vezes a gente tem que se vender e a gente tem que criar um recorte para fora, às vezes, assim, que aqui a gente se permite de outras maneiras. Mas acho que esse cuidado também, se você fala, cara, não me sinto confortável de ficar aí no YouTube, por exemplo, que a gente tende a postar lá. Então, vocês avisarem também, para a gente ter esse cuidado. Claro que outras vai ser aberto e vai ter possibilidade, mas algumas que são mais nesse sentido, talvez. Vou perguntar. Eu acho tranquilo. Eu não sei se o André discorda, mas acho tranquilo. Não, tranquilo, assim, por mais que a gente trouxe alguns pontos mais pessoais, assim, a gente falou mais, assim, desse lado profissional, né, de alguma maneira, ou habilidades ou interesses, então é tranquilo também para mim, assim, eu acho que às vezes a gente for se aprofundar e contextualizar, tem muito, que nem a Ana falou, tem muitos detalhes, muitas coisas que acho que a gente, de alguma maneira, conseguiu contornar, assim, e apresentar, mas de uma maneira mais resumida, né, então, tranquilo também. É um resumido. Bem, então, gente, é isso mesmo. Eu já ia fazer essa pergunta, eu ia fazer essa colocação, porque, na realidade, isso também é uma disrupção, tá? Isso também é uma quebra de paradigma, né? A gente vive em sociedades tão egóicas, tão ego-individualizadas, onde a gente confunde privacidade com intimidade, que são coisas distintas, né?
onde a gente não consegue perceber o quanto a nossa pessoalidade é que nos humaniza, o quanto esse, sabe, esse mútuo reflexo uns nos outros é que nos humaniza, e é por isso que deixar da forma como a gente está deixando, né, fazer esse registro, deixar isso aberto para que outras pessoas possam conferir, e não apenas as pessoas que já estão começando a chegar a criar o protocolo, isso sozinho já é uma disrupção, entendeu? Com relação à forma como nós estamos retrocedendo, recrudescendo societalmente, né, como sociedades, no sentido de que estamos criando cada vez mais barreiras, muros se fechando, criando formas de se, sabe, de se isolar, de eu sou esse país, você é outro, eu sou essa cultura, você é outra. Enfim, então, se a gente consegue gerar um primitivo cultural nesse sentido, caraca, a gente está falando com a essência da espécie humana, né? Que é a empatia, a capacidade de agregar, de se espelhar, e etc. Então, é isso, queridos. Nós só abrimos os trabalhos, tá? Isso é só a abertura dos trabalhos. A rigor, deixaremos pré-marcado o próximo sexta, que eu acho que é dia 8, enfim, no mesmo horário, mas a gente pode, em qualquer momento, alterar isso aí, tá? Qualquer um de nós aqui, etc. E já, mais uma vez, querendo respeitar o horário da Ana, vamos finalizar aqui, tá? Foi a nossa primeira experiência, né? O início do mapeamento crítico da Web3Dev com a Ana e com o André. Foi um prazer imenso, uma boa noite para todo mundo e um bom final de semana, e vamos nos falando. Valeu. Valeu. Obrigada, gente. Valeu. Vou chamar o Dani, Helena e o Ian. Vamos ver se eles vêm. Isso vai ser Vai ótimo. ser interessante. Cara, mas eu ia até comentar isso, né? Você falou, porque eu queria trazer, você estava nessa aflição de querer trazer outros pontos de vista, né? De não ficar só você falando sobre a Web3 Dev. E eu acho que a oportunidade foi até boa, porque você pode falar mais sobre você, o André também, eles também vão poder fazer essa exploração. E aí vai chegar um momento onde, sabe, vai ter a perspectiva de todo mundo ali imbuído. Então, eu acho super legal, assim, se vocês toparem o convite, vai ser muito bacana.